Fala meninos, estamos de volta, vamos para o terceiro vídeo, né? Eu achei que nós gravaríamos só em 3 vídeos, vamos precisar de mais um, né? O último vídeo, para não ficar tão longo, lembra, eu parei com vocês em anagramas, né? São permutações das letras de uma palavra, tá lá. Paulo, são 5 letras, 5 posições, 5 fatorial, é o P5, tá certo? Vamos continuar? Ó, só retomei aqui para você lembrar do último vídeo. Pega, por favor, lista 1. Peguem a questãozinha 2. Questãozinha 2 da lista 1. Olha só. Essa questãozinha 2 da lista 1 é uma questãozinha também de permutação simples. Olha só. Questãozinha 1, lista 1, moçada. Ele fala assim, ó, questãozinha 2018, da uncial, um anagrama é a transposição ou o rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras ou frases com ou sem sentido. Tá bom? Anagramas, quando você forma a palavra, não necessariamente essa palavra precisa ter um sentido no nosso vocabulário, tá bom? Um aluno ficou interessado em descobrir quantos são os anagramas da palavra uncial, que começam com vogal e terminam com consoante. Fazendo os cálculos corretos, esse aluno obterá como resultado o número. Vamos lá, gente, ó. É sal. Então tá lá, ó. Letra U, letra N, letra C, letra I, letra S, letra A, letra N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. Então, você vai formar palavras com 7 letras. O anagrama ele tem que começar por uma vogal e terminar por uma consoante. Vogal. Quantas são vogais? 1, 2, 3. 3 vogais. Não tem que começar por uma vogal? Então, para começar com uma vogal, você tem quantas possibilidades? 3 possibilidades. Vamos supor que ficou lá quem? A letra I, pode ser? Beleza. Ficou uma das vogais, uma das 3. Tem que terminar em consoante. São quantas consoantes? 1, 2, 3, 4. Consoante você vai ter 4 possibilidades. Vamos supor que a consoante que ficou foi a letra N. Estou supondo. Das 4 consoantes, vamos supor que ficou a letra N. Pronto. Sobraram quantas letras? Começa com vogal e termina com consoante. Sobraram quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Para quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 letras para 5 posições. O que você tem aqui? A permutação de 5. 5 fatorial. O arranjo de 5 tomado 5 a 5. 5, 4, 3, 2, 1. Então, você vai ter 3 vezes 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4. Que, na verdade, vai dar quanto? 3.600? 3.600 anagramas que começam com vogal, terminam com consoante da palavrinha uncial. Beleza? Tranquilo? Massa. Percebam, gente, que ele pode restringir o que ele quiser. Começar pelo que ele quiser, terminar com o que ele quiser, a letra do meio ser o que ele quiser, tá? Lógico sempre, né, moçada, na análise combinatória, começar sempre com aquele que tem maior restrição possível, né? Quanto maior a restrição,
é melhor você começar por ele. Começa sempre pelas restrições. Gente, outro clássico, tá? E eu vou resolver essa questãozinha também da lista 1, é a questãozinha 8. Depois que eu resolver a 8, eu vou fazer uma modificação, tá? Que na verdade são questões que podem aparecer para vocês. Essa questãozinha próxima a 8, também, moçada, de permutação simples, ó. Vem cá. Essa é a questãozinha 8, também da lista 1. Vai vendo, gente. Análise combinatória é repetição de casos. Então, os casos básicos você precisa aprender. E dentro desses casos básicos, você tentar ir aprofundando depois. Essa é uma questãozinha da PUC de São Paulo. O número de anagramas da palavra explodir, nos quais as vogais aparecem juntas. Ó, explodir. Explodir, eu quero o número de anagramas que apresenta as vogais juntas. Meninos, vem cá. Eu quero que as vogais estejam sempre juntas. Então, eu vou escolher aqui uma sequência das vogais juntas. Por exemplo, pode ser E, O, I. Além das 3 vogais juntas, você vai ter o X, você vai ter o P, você vai ter o L, você vai ter o D, você vai ter o R. Então, quando ele pede para juntar 3 letras, 3 vogais, 3 consoantes, o que acontece? Como eu quero as vogais juntas é como se fosse uma única letra. Porque como eu quero que elas estejam sempre juntas, então o que você vai fazer? Você considera as 3 vogais como se fosse uma única letra, e essa única letra vai estar permutando entre o X e o P, entre o P e o L, entendeu? Então agora, explodir são quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tivesse pedido o número de permutações da palavra explodir, seria 8 fatorial. Mas como é que é as vogais juntas? Agora é como se você tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Porque como as vogais sempre juntas, é como se ela fosse uma única letra. Então aqui, ó, a permutação das vogais juntas com as outras letras, você vai ter o 6 fatorial. Beleza? Acabou? Não. Por quê? Porque, moçada, ele não falou que as vogais vão estar juntas e nessa ordem. Essa ordem eu que escolhi. Adriano, mas se eu tivesse falado que é as vogais juntas e nessa ordem? Não, então aqui acabou. Mas como ele falou só vogais juntas, não falou que é nessa ordem, então o que acontece? Eu preciso multiplicar pela permutação entre as vogais. Aqui são quantas letras? São 3? Então a permutação entre essas 3 letras é o quê? 3 fatorial. Então aqui, ó, eu tenho que vir aqui e multiplicar por 3 fatorial. Adriano, não estou entendendo. Por que 3 fatorial? Gente, nesse caso, deixa eu descrever todas as possibilidades para você entender. É porque, na verdade, pode ser E, O, I, pode ser E, I, O, pode ser O, E, I, pode ser O, I, E, pode ser I, E, O, e pode ser I, O, E. Olha lá, moçada. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fatorial. 6 possibilidades. Tá claro, meninos? Certeza? Então, na verdade, aqui você vai fazer o 6 fatorial vezes o 3 fatorial. 6 fatorial, você tem o 720. 720 vezes o 3 fatorial, que é 6. Isso aqui dá 0, dá 12. Vai 1,
vai dar 4.320 anagramas da palavra explodir que apresentam as vogais juntas. Tudo bem? Então não esquece. Se ele te falar que é juntas e nessa ordem, basta fazer a permutação delas juntas com as outras letras. Mas se ele não especificar que é nessa ordem, além da permutação delas com as outras letras, tem a permutação entre elas. Tudo bem? Beleza? Qual é a letra correta, gente? Letra E. Ou, guarde esse exemplo, clássico, tá? Outro detalhe, moçada. E se agora ele pedir quantos anagramas da palavra explodir não apresenta as vogais juntas? Não apresenta as vogais juntas. Aqui, você encontrou o total de possibilidades que apresenta as vogais juntas. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Se ele pedir os anagramas que não apresentam as vogais juntas, você faz isso, ó. Esse aqui é o total de anagramas, que apresentam as vogais juntas. Se ele quer o número de anagramas que não apresenta as vogais juntas, você faz isso aqui, ó. Você vai pegar o total de anagramas menos as que apresentam as vogais juntas. Ué, moçada, se eu pegar o total de anagramas e tiro os anagramas que apresentam as vogais juntas, o que vai sobrar? Os anagramas que não apresentam as vogais juntas. Queridos, a palavra explodir, qual que é o total de anagramas? 3, 6, 8 fatorial, menos... Quantos anagramas apresentam as vogais juntas? Tá aqui, ó. 6 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo bem? Se pedir vogais juntas, nessa ordem, é só o 6 fatorial. Em qualquer ordem, é o 6 fatorial vezes a permutação entre as vogais. Se pedir as que não apresentam as vogais juntas, você pega o total menos as juntas. O total menos as juntas são os anagramas que não apresentam as vogais juntas, ó. Não juntas. Tudo bem? É outro detalhezinho que eu acho que vale a pena você prestar atenção. Viu por que eu não estendi a aula anterior? Né? Você viu que essas questões de anagramas vale a pena, com certeza, você tomar um cuidado maior. Massa. Queridos, agora, além da permutação simples, nós temos a permutação com repetição. A permutação com repetição, o que vai mudar, Adriano? Vai mudar porque agora você vai ter letra repetida. E aí, quando você troca essas letras repetidas de posição, você não muda a palavra. Como você não muda a palavra, você tem que tirar as repetições. Então, vem cá, ó. Deixa eu apagar aqui, tá entendido, né? Olha só, moçada. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vocês vão escrever aí, ó. Permutação com repetição. Permutação com repetição. O que acontece, moçada? A permutação com repetição, eu vou escrever aqui a fórmula e eu vou vir já com um exemplo, tá? É assim, você vai ter a permutação de N elementos, só que uma determinada letra repete alfa vezes,
Uma outra letra repete teta vezes, uma outra letra repete beta vezes. Então, ó, você vai ficar n fatorial dividido. A letra que repete alfa vezes dividido por alfa fatorial, teta fatorial, beta fatorial. Tá certo? Lembrando que esse alfa, teta e beta é o número de vezes que determinadas letras repetem. Adriano, por que você divide por alfa fatorial, teta fatorial, por beta fatorial? Eu vou te mostrar que é para retirar as repetições. Então, por exemplo, ó, aqui, moçada, olha um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Quantos anagramas tem a palavra arara? Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra arara? Perceba, moçada, aqui o seguinte. Olha a explicação aqui tanto que é massa, ó. Arara. O que acontece? Primeiro, olha o R. O R repete quantas vezes? 2 vezes. Ah, Adriano, então você vai dividir por 2 fatorial. Isso. Olha o A. O A repete quantas vezes? 3. Ah, então você vai dividir por 3 fatorial. Isso. Beleza? Só deixa eu te explicar. Por que você divide por 2 fatorial, por 3 fatorial? Por que você divide pela quantidade de letras que repetem? É porque é o seguinte. A palavra R, RR, eu sei que os dois R's são iguais. Eu só vou chamar aqui de R1 e R2. Mas esse R1 é igual a R2, que é igual a R. Se eu trocar o R1 com R2, não muda a palavra. Ó. Se eu mudar o R1 com R2, não muda a palavra. Por isso o seguinte, para cada anagrama formado, se eu trocar os R de posição, eu repito quantas vezes? 2. Por quê? Porque só pode ser R1, R2 ou R2, R1. Então, para cada anagrama formado, se eu troco os R de posição, eu repito a mesma palavra quantas vezes? 2 vezes. Que é o 2 o quê? Fatorial. Então, eu preciso tirar essa repetição. Eu preciso dividir por 2, que é o 2 fatorial, que é o 2 vezes 1. Agora, olha o A. O A, eu vou chamar aqui de A1, A2 e A3. O A1 é igual a A2, que é igual a A3, que é tudo A. Só que é o seguinte, se eu troco 2 A's de posição, né, igual o R, se eu troco 2 A's de posição, a palavra não vai mudar. Ó. Se eu trocar o A1 com o A2, continua arara. Se eu trocar o A2 com o A3, continua arara. Se eu trocar o A1 com o A3, continua a palavra arara. Agora, peraí. Para cada anagrama formado, se eu trocar os A's de posição, quantas palavras repetidas eu vou formar? Aí você vai ter, ó, 6 possibilidades. Por quê? Pode ser o A1, A2, A3. Pode ser o A1, A3, A2. Pode ser o A2, A1, A3. Pode ser o A2, A3, A1. Pode ser o A3, A1, A2. E pode ser o A3, A2 e A1. Olha lá, meninos. Na verdade, ó, não são 3 letras? 3 letras é 3 fatorial? 3 fatorial são quantas repetições? 6. Ah, então se tiver 4 letras, você vai ter quantas repetições? 4 fatorial, 24, e assim vai. Por isso, gente, ó, quantos anagramas eu formo com a palavra arara? Vai ser uma permutação. 1, 2, 3, 4, 5 letras. O R repetindo 2 vezes e o A repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui você tem 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Tá lá. Aqui, você vai ter 5 vezes 4,
3 fatorial. 2 fatorial, que é 2, né? 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial eu cancelo. 4 com 2 eu cancelo. Você vai ter um total de 10 anagramas. A palavra arara vai ter um total de 10 anagramas. Beleza, gente? Certeza? Tranquilo? Entenderam? Mesmo? Certeza? Ó, por exemplo, não precisa nem fazer as contas, só para você entender. Se eu te pergunto, vocês entenderam essa ideia, gente? Porque divide por 2 fatorial? Porque 2 fatorial é 2. 2 repetições. Por que divide por 3 fatorial? Porque 3 fatorial é 6. 6 repetições. E assim por diante. Por exemplo, ó o último exemplo aqui, ó. Antes de eu pegar um da lista. Quando você fala assim, ó. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra matemática? Matemática. Tá lá. Ó, esse é meu exemplo 2. Quantos anagramas eu vou poder formar com a palavra matemática? Meninos, primeiro, matemática são quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a permutação de 10 é isso? 3, 6, 9, 10. Ó, o M repete quantas vezes? 2. O T repete quantas vezes? 2. O A repete quantas vezes? 3. Tá lá. Você vai ter 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Tá lá. Aqui, ó, eu não sei quanto que vai dar, depois você termina, né? Mas, ó, ali você vai ter o número de anagramas da palavra matemática. Como tem letras repetidas, é uma permutação com repetição. Tá massa, gente? Beleza até aí? Ó, uma clássica questão de permutação com repetição. Aquelas questõezinhas de trajeto, que o cara sai da casa até o trabalho, da casa até a escola, né? Olha só, por exemplo, se você pega agora da lista 2, olha a questãozinha 14. Lista 2, olha a questãozinha 14. Olha só. Quando você pega essa questãozinha 14, meninos, esse tipo de exercício, no Enem, no vestibular, qualquer prova que você for fazer, quando você bater o olho, você tem que lembrar da permutação com repetição. Porque é o seguinte, ó, ele fala assim, ele te deu aqui uma malha, ó, olha lá, 1, 2, 3, 4. Na horizontal, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. Tá ali, meninos? Deixa eu melhorar aqui. Tá lá, moçada? Deixa eu apagar essas linhas extras aqui. O cara aqui, ó, é a casa do cara. Aqui você tem a escola, tá bom? Pedro mora em um bairro com ruas no sentido leste-oeste e avenidas no sentido norte e sul. A casa de Pedro está em uma esquina 3 quadras ao norte e 4 quadras a oeste. 4 quadras a oeste de sua escola, que também fica em esquina. Pedro vai a pé de sua casa até a escola e gosta de variar o caminho.
mas sempre usando caminhos de comprimento mínimo. Quantos caminhos diferentes ele pode fazer? Queridos, olha só. Reparem que o caminho dele de casa até a escola, qualquer trajeto que ele escolher, percebam que aqui, ou ele caminha para a direita, ou ele vai descer. Certo? Então pode ir direita, 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 depois descer, descer, descer. Ó, direita, desce, desce, direita, direita. Então, qualquer caminho que ele escolher, percebam que ele vai percorrer 1, 2, 3, 4 vezes para a direita. Certo? E ele vai descer, ó, 1, 2, 3 vezes. Então, aliás, vamos colocar o seguinte, direita e desce, vamos pôr assim, ó. Vamos pôr leste e sul. 1, 2, 3, 4 para leste, ó. 1, 2, 3, 4 para leste. 1, 2, 3 para o sul. 1, 2, 3 para o sul. Questão direita e descer, tudo é letra D, né? Então vamos colocar leste ele tem que ir 4 vezes, sul ele tem que ir 3 vezes. Reparem que qualquer caminho que eu escolher aqui, ó. Eu escolhi esse aqui, Adriano, ó. Olha lá. Tem quanto leste? 1, 2, 3, 4. Quanto sul? 1, 2, 3. Não, Adriano, ele escolheu esse caminho aqui, ó. Conta. 1, 2, 3, 4, leste. Sul. 1, 2, 3. Então, reparem que qualquer trajeto, olha lá o outro, ó. Ele foi reto até o fim, ó. Depois, olha lá. 1, 2, 3, 4, leste. 1, 2, 3, sul. Qualquer trajeto, ele vai percorrer esses, entre aspas, 7 passos. Então, percebam que você tem 7 passos para 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é isso? Isso aqui, moçada, ó, é uma permutação de 7. Só que o leste repete quantas vezes? E o sul repete quantas vezes? 3. É uma permutação de 7, certo? Passos. O leste repetindo 4 vezes, o sul repetindo 3 vezes. Então, isso aqui vai ser o 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui é o 7, 6, 5, 4 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial você cancela, 6 fatorial é o 3 fatorial, né? Porque o 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 35. Então, ele tem 35 possibilidades de trajeto. Beleza, meninos? Tranquilo? Massa? Ó, para finalizarmos esse terceiro vídeo, além da permutação simples, da permutação com repetição, tem uma permutação especial, você não pode esquecer dela, que é a permutação circular. Permutação circular. Ó, o que a permutação circular, ela tem de especial? Deixa eu te falar o que ela tem de especial. É o seguinte, ó. Queridos, permutação circular. Olha lá. O que acontece é o seguinte. Meninos, eu acho a melhor maneira para explicar isso para vocês. Disparada a melhor maneira.
que é o seguinte. Cuidado que na permutação circular, o que importa é a posição relativa. Quem está à direita, quem está à esquerda. Tudo bem? Tanto é que quando você vai formar uma roda, um círculo, uma ciranda, vamos fazer o seguinte, vamos dar exemplo. Vamos supor que eu tenho, duas pessoas. Gente, quantas maneiras duas pessoas têm para fazer uma roda, uma ciranda? Uai, uma, né? Porque uma pessoa vai dar a mão para a outra. Aqui, ó. Uma pessoa, olha lá, vai dar as mãos para outra pessoa. Então, duas pessoas para formar uma ciranda só tem uma possibilidade. As duas das mãos. Vocês estão entendendo? Beleza? Deixa eu melhorar essa ciranda aqui, ó. Olha lá. Tá lá. Beleza. Adriano, e se eu colocar mais uma pessoa e 3 pessoas? Quantas maneiras 3 pessoas têm para formar uma roda circular, uma mesa circular, compor uma mesa circular? Fácil. Para 2 pessoas aqui, você tem, para 2 pessoas, você tem uma possibilidade. As 2 pessoas dão as mãos. Agora, e essa terceira pessoa? Para ela entrar na roda, ela tem quantas possibilidades? Ou ela entra aqui, ou ela entra aqui. Então, essa terceira pessoa tem quantas possibilidades? 2. Tá lá, ó. Ou ela vai entrar aqui em cima, ou ela vai entrar aqui embaixo. Então, 3 pessoas têm quantas possibilidades para montar uma roda? 2. Continua. 4 pessoas. Quantas maneiras 4 pessoas têm para fazer uma roda, gente? Vamos embora? 2 pessoas. 2 pessoas têm quantas possibilidades de montar uma roda? Uma, né? As 2 das mãos. Então, 2 pessoas, uma possibilidade. 3 pessoas. A terceira pessoa ou entra aqui ou entra aqui. Lembra que eu coloquei aqui? Então, a terceira pessoa, para entrar na roda, ela ou entra aqui ou entra aqui. Então, tem 2 possibilidades. E agora, a quarta pessoa para entrar na roda, ela tem quantas possibilidades? Ou ela entra aqui, ou ela entra aqui, ou ela entra aqui. Opa! 3 possibilidades. Vamos supor que ela entrou aqui, ó. Gente, que massa. Gente útil, hein? Chega, ó. Adriano. E 5 pessoas. Quantas maneiras 5 pessoas têm para formar uma roda? Bora. 2 pessoas. Deixa eu pôr aqui, ó. 2 pessoas para fazer uma roda. 2 pessoas só tem uma possibilidade. As 2 pessoas vão dar as mãos. A terceira pessoa ou entra aqui ou entra aqui. Vamos supor que ela entrou aqui. Então, a terceira pessoa tem 2 possibilidades. A terceira pessoa entrou na roda. A quarta pessoa, para entrar na roda, ou entra aqui, ou entra aqui, ou entra aqui. Tem 3 possibilidades. Vamos supor que ela entrou aqui. Olha lá, 4 pessoas na roda. A quinta pessoa, para entrar na roda, ou entra aqui, ou entra aqui, ou entra aqui, ou entra aqui. Então vai 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos supor que ela entrou aqui. Olha lá. Conclusão, moçada. 2 pessoas, você tem uma possibilidade. 3 pessoas, você tem 2 vezes 1. 2 pessoas, você tem 1 fatorial. 3 pessoas, você tem 2 fatorial. 4 pessoas, você tem 3 fatorial. 5 pessoas, você tem 4 fatorial. Adriano, pam, 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 pam,
você tiver N pessoas, quantas possibilidades você tem para colocar N pessoas em um círculo? Moçada, 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1. Aqui vai ser o quê? N menos 1 fatorial. Que também pode ser escrito assim, ó. Em alguns livros você vai encontrar que dá na mesma. É o N fatorial sobre N. Tá lá. N menos 1 fatorial ou N fatorial sobre N. Agora, moçada, precisa ser numa mesa circular, uma roda, uma ciranda, beleza? Eu costumo escrever muito assim, gente, ó. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. A permutação circular de N pessoas é sempre o N menos 1 fatorial. Permutação circular de N pessoas é N menos 1 fatorial. Permutação circular de 5 pessoas, 5 menos 1 fatorial. Permutação circular de 10 pessoas, 10 menos 1 fatorial. E assim por diante. Tá claro, gente? Massa, né? Muito melhor do que ficar demonstrando que as posições relativas... Lembra disso aqui, ó. Você não esquece. Quando que duas pessoas formam uma roda? Uma possibilidade, as duas das mãos. A terceira, ou ela entra aqui, ou ela entra aqui. E a quarta, ou entra ali, ou aqui, ou ali. E a quinta, ou entra ali, ou ali, ou... Legal? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais, às vezes, quem decorava, né, essa permutação circular. Tá aí. Por exemplo, ó, vem cá. Na lista 2, na lista 2, tem uma questãozinha aqui, quer ver? Deixa eu achar ela aqui. É a questãozinha 7. Questãozinha 7 da lista 2. O presidente de uma grande empresa reserva todas as segundas-feiras de manhã para realizar uma reunião com todos os diretores. Considerando que existem 5 diretores nas mais diversas áreas dessa empresa, calcule de quantas maneiras essas 6 pessoas, presidente e os 5 diretores, podem ser dispostas em uma mesa redonda. Mesa redonda, mesa circular. Ô, Adriano, então eu vou pensar assim, ó. 6 pessoas? Para escolher a primeira. 6. Não posso. Por quê? Porque é o seguinte. Uma mesa circular, ela só passa a ter sentido depois que você colocar a primeira pessoa. Aí, a partir de você colocar a primeira pessoa, aí você começa a ter a posição relativa. Por isso que é sempre N menos 1. Então, ó, Adriano, eu lembrei da fórmula. Lembrou? Então, vem cá. A permutação circular de 6 pessoas é o 6 menos 1 fatorial. Isso aqui é o 5 fatorial, que dá quanto? 120, gente. É isso? Tá lá. Matou. Adriano, qual que é a letra correta aí da questãozinha 7? Questãozinha 7, letra D. Acabou. 120. Massa. Agora, ó. O que você pode pensar quando você tiver a mesa circular? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Você tem 6. Por que 6 pessoas, Adriano? É 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque permutação circular, o que vale são as posições relativas. Se quem está à direita e à esquerda não mudar, é só girar a mesa, não muda a permutação. Por isso, eu tenho um presidente e 5 diretores. O que você pode fazer? Escolhe um para colocar primeiro, o presidente. Adriano, onde que eu coloco o presidente? Qualquer posição.
Porque a permutação circular só possa ter sentido a partir que você coloca o primeiro. Então vamos colocar o presidente? Ó, eu vou colocar aqui, ó, o presidente, depois 1, 2, 3, 4, os 5 diretores. Você pode fazer assim também, ó. Escolhe um lugar para você colocar o presidente. Sei lá, vou colocar ele aqui. Aqui está o presidente. Para colocar o presidente, você tem quantas possibilidades? Para colocar o presidente, você tem uma possibilidade. Por quê? Porque qualquer lugar que você colocar ele, a partir do momento que você colocar ele, que agora passa a ter as posições relativas. Passa a ter quem está à direita e quem está à esquerda dele. Quem está à esquerda e quem está à direita dele. Beleza? Então, por isso, na permutação circular, você não começa com 6, você começa com 1. Aí depois você colocou o presidente e os outros diretores. Aí você pode escolher. Para colocar o primeiro diretor, 5. E o outro, 4. E o outro, 3. E o outro, 2. E o outro, 1. Tá lá, ó. Você tem os mesmos 5 fatorial. Então, mais uma vez, e aí mais uma explicação para você entender que na permutação circular é especial. O primeiro que você coloca não é 6 fatorial, não é 6 possibilidades, desculpa. É uma possibilidade. Porque você precisa colocar o primeiro para criar as posições relativas. Por isso que é sempre menos 1. Lembra da rodinha? 2 pessoas, uma possibilidade. 3 pessoas, 2 possibilidades. 4 pessoas, 3 fatorial possibilidades. Por isso que é sempre menos 1. Massa? Ó, eu vou voltar, porque eu vou escrever aqui a questãozinha no quadro. Eu já volto com a questãozinha de permutação circular no 4º vídeo. Tá bom? Grande abraço, meninos. 4º vídeo. Eu vou fazer mais, pelo menos um exemplo de permutação circular, tá? E aí a gente entra em combinações e combinações completas. Abraço, queridos!